Nossas vozes ecoando no ar, inspiração em cada linha, luz pra te guiar. Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Vozes Trovejante. Eu sou o Gabriel, sou escritor de 2 livros de ficção e hoje eu vou conversar com a Marina Branchi, uma escritora também que me ajudou no caminho de escritor. Então eu vou deixar ela se apresentar. Sou Marina Branchi, para quem não me conhece, é uma honra estar aqui, uma honra muito grande ter recebido esse convite do Gabriel, estou muito feliz mesmo em poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês também. E eu sou escritora de livros de ficção já faz 8 anos, escrevo histórias de super-heróis, ficção científica, fantasia, e já tenho atualmente 20 livros escritos e 15 publicados sem editora nesse momento. Como que começou a sua carreira, Marina? Escritora? É. Comecei a escrever quando eu tinha 12 anos. Então, foi uma ideia bem aleatória que eu tive de começar a escrever livros, não foi intencional, mas eu tive uma ideia que eu achei que daria um livro, alguma coisa uma história que eu imaginei que eu achei muito legal. Eu falei, por que não escrever um livro, né? E aí eu comecei a tentar escrever, fui tentando, e aí comecei a gostar muito dessa coisa de escrever, né? Depois que eu escrevi esse livro. E aí eu falei, acho que eu vou escrever mais livros, não queria mais parar, porque eu gostei muito, sabe? É uma coisa muito, muito gostosa escrever, né? Muito bom. E aí eu não consegui mais parar. E aí, desde então, eu continuei escrevendo e aí desenvolvendo as técnicas de escrita que eu ensino hoje também lá no treinamento Escritores Independentes, que é o meu treinamento onde eu ensino a escrever, publicar e vender livros sem editora. E foi um longo percurso aí, já estou há 8 anos nessa carreira de escritora, mas tudo começou lá quando eu tinha 12 anos e depois nunca mais parei, continuei aprimorando, desenvolvendo cada vez mais essas técnicas. Quantos livros você tem publicados? Já são 15 publicados sem editora nesse momento. Me fala um pouco sobre os seus livros. Então, eu escrevo histórias, são vários gêneros, na verdade, que eu escrevo, né? O principal acaba sendo super-heróis, mas são histórias de super-heróis, fantasia, ficção científica, romance, mistério e suspense também. Então, tudo isso você encontra dentro dos meus livros. E nesse momento é um universo que eu tenho em mente que quase no nível da Marvel e do DC, é um multiverso próprio que eu criei, que eu desenvolvi com vários heróis. Dentro do meu multiverso, as histórias são independentes, mas em certo momento elas se conectam ali, elas se ligam, mas cada herói do que eu crio, cada história minha se passa num universo diferente dentro desse multiverso que eu criei. Então, bem legal, muito emocionantes as histórias, muito inspiradoras. É um processo emocionante e inspirador a gente escrever essas histórias e principalmente poder inspirar outras pessoas também, poder emocionar outras pessoas com essas histórias que nos emocionam, né? É muito incrível isso. Pode falar um pouco mais. Pode falar um pouco do seu sinopse do seu livro? Qual livro que você quer apresentar para o público? São muitas histórias, né? Vou falar todas elas, a gente vai acabar demorando bastante aqui, mas vou falar pelo menos. Vou falar de 3, tá? Vou falar de 3 livros, o meu primeiro que eu publiquei, e também vou falar de Universo das Lendas, que meio que une todos eles, né? O primeiro livro que eu publiquei é esse aqui, ó. Tô com os meus livros todos aqui. Foi Os 4 Elementos, que até hoje é meu livro mais vendido também. Então, Os 4 Elementos é sobre a história de 4 jovens que herdam os poderes dos 4 elementos depois que o meteoro elemental cai na Terra, e aí eles recebem esses poderes, e com isso eles descobrem que precisam impedir a Terra de uma iminente destruição que já estava programada para acontecer, mas acabou deles conseguirem esses poderes no meio do caminho, e aí eles vão ter que se unir para tentar impedir que a Terra seja destruída. Então, esse é o primeiro livro que eu publiquei. Esse eu escrevi quando eu tinha 13 anos. Um livro que eu gosto muito também é esse aqui, ó. Peraí que eu vou pegar outro. O Herói Obscuro. O Herói Obscuro já é uma história que eu escrevi 10 livros depois. Então, esse é um livro que eu escrevi mais recente do que Os 4 Elementos. E é a história de um geneticista que desenvolve um experimento genético onde ele muda os próprios genes, ele faz uma alteração genética e, com isso, ele também adquire superpoderes. Então, ele fica mais resistente, também consegue habilidade de telecinese, mas isso desperta dentro da cabeça dele um lado sombrio, uma dupla personalidade maligna, que vai tentar tomar a consciência dele para fazer coisas ruins com os poderes que ele adquiriu. Então, esse daqui também é um outro livro que eu gosto muito, um dos meus mais vendidos também.
E eu vou falar um pouquinho de Universo das Lendas, que ele já abarca um pouco todos os meus outros livros, né? Que como são 15 livros, não dá para falar a sinopse de todos. Mas o Universo das Lendas é uma história que eu criei onde eu reúno a maior parte dos meus heróis. Então, todos os heróis que eu criei, até o livro Talismã, então, que envolve os 4 elementos, o livro Sete Memórias, a minha trilogia Golden Race, Estrelas Gêmeas e Talismã, todos esses livros, eles aparecem, que eles se unem de universos diferentes, eles vêm para o universo da Golden Ray, que é desse outro livro aqui, para impedir que o universo seja destruído. E é muito emocionante essa história. Para mim, é o livro mais épico que eu já escrevi. Foi 2 anos só para planejar e estruturar tudo que seria escrito. Deu bastante trabalho, mas valeu muito a pena, porque essa história é muito, muito emocionante mesmo. Foi uma grande realização para mim. Tem uma noção quantos livros você já vendeu? Olha, chegou um momento ali que eu me perdi as contas, mas já foram milhares. Foram milhares, porque eu tenho um controle de quantas tiragens eu faço, mas eu não vendo só pelo meu site nas tiragens, né? Também tá vendo em outras plataformas, na Amazon, eu vou recebendo as notificações, mas nessas outras plataformas eu acabei não somando tudo, mas já são milhares. Você tem algum hábito para começar a escrever um livro novo, continuar escrevendo um livro? Projetos novos, de livros novos? Pode ser novo, ou que você está escrevendo, um hábito para você começa a escrever um livro assim novo, ou começando. Nesse momento, eu estou desenvolvendo um projeto novo, que é uma trilogia que eu estou escrevendo, nesse momento, eu já estou escrevendo o 3º livro dessa trilogia. Então, eu estou, desde o início do ano, focada em terminar essa trilogia, que aí eu já estou na metade, mais ou menos, desse livro, mas que provavelmente a previsão é que eu lance ele só no ano que vem, só 2025 que ele vai sair, mas também está ficando muito legal. Mas eu não vou dar muitos detalhes, porque ainda está em desenvolvimento, mas essa história está ficando muito emocionante também. Como é o seu projeto? Como que é o seu envolvimento criativo? Tem coisas que eu faço que me ajudam a ter bastante ideia, que me ajudam a me manter inspirada enquanto eu estou escrevendo. Antes de escrever, eu sempre estou o tempo todo buscando novas referências, né? Então, uma coisa que me ajuda a sempre ter ideias é usar novas referências, ler novos livros, ver filmes, ver séries. Isso é uma coisa que a gente não pode ficar sem, mas também sempre usar as técnicas de escrita para conseguir colocar as minhas ideias no papel com facilidade, desenvolver todo o livro com facilidade, sem ter bloqueios criativos. Então, isso é uma coisa que me ajuda muito. Mas também, durante o processo de escrita, tem algumas coisas que eu faço na hora que eu sento para escrever, né, na minha rotina de escrita. Por exemplo, eu sempre escuto músicas inspiradoras, eu escuto trilhas sonoras de filmes de super-heróis, por exemplo, me ajudam a entrar na história, sabe? Toda vez que eu estou escutando essas músicas, eu já sinto a inspiração que a própria música me traz e aí eu me sinto ali dentro da história. Então, fica muito emocionante escrever ouvindo músicas também. Ajuda a trazer um pouco mais de inspiração. Sempre procuro manter meu ambiente de escrita organizado, livre de distração. Uma coisa que distrai muito a gente, tira muito foco durante o processo de escrita, por exemplo, estar com o celular do lado. Então, sempre deixo o celular longe para eu não ficar perdendo foco com ele. Fico 100% focada na escrita, então tudo isso faz muita diferença na hora que eu estou escrevendo ali, durante a minha rotina de escrita. Qual desafios comuns que você enfrenta? Desafios? Olha, eu vou dizer que no começo eu enfrentava mais desafios. Nesse momento, praticamente tudo que eu tinha como dificuldade eu fui eliminando, sabe? Hoje, para mim, escrever é algo mais simples do que jamais foi. Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade falta de tempo para escrever. Eu não sabia como me organizar para conseguir escrever todo dia como hoje eu faço. Até que eu consegui entender que eu não preciso me cobrar ter não sei quantas horas por dia livres para poder escrever. Tem vários dias que, para manter minha rotina de escrita, eu escrevo meia página, eu escrevo um parágrafo, mas consegui descobrir que, sem pressão, eu consigo escrever com muito, muito melhor e com mais facilidade, sem me colocar essa pressão com essas metas absurdas. Então, isso já foi uma coisa que me ajudou. Eu tinha problemas também com bloqueios criativos, porque eu achava que só podia escrever quando eu me sentia inspirada. Então, se eu não me sentia inspirada, eu acabava não escrevendo, e aí eu ficava semanas, muitos dias sem escrever nada. Então, isso me prejudicava muito, porque quanto mais a gente fica sem escrever, mais dificuldade vai ser para escrever, para você se sentir inspirado. Era uma situação muito frustrante. Então, quando eu comecei a manter essa rotina de escrita, também foi uma coisa que me ajudou a não ter mais esse problema. E uma outra coisa que me ajudou a resolver praticamente todas as dificuldades que eu tinha de descrição de cenário, de detalhamento da história,
de conseguir desenvolver um livro maior, sem ficar enchendo linguiça. Eu tinha umas dificuldades com isso também. E aí, quando eu fui descobrindo as técnicas de escrita que hoje eu ensino no meu treinamento, a estruturação acelerada, que é uma das coisas principais, assim, da minha metodologia de escrita. Como você já lidou com bloqueios criativos? Criativos foi principalmente essa questão das técnicas de escrita e de escrever todo dia. São as duas coisas que a gente precisa para nunca mais ter bloqueios criativos na vida. Porque o que causa um bloqueio criativo? O que faz a gente ter um bloqueio criativo? É justamente quando você se depara com você não saber o que fazer, e aí você trava. Então, você até quer escrever um livro, aí você senta para escrever. Só que aí, quando você senta para escrever, você fica esperando ou a inspiração vir para ver se alguma coisa destrava e você sai alguma coisa ali, ou você não sabe simplesmente como colocar as ideias no papel da forma certa. Então, vamos supor que você está escrevendo aí um capítulo novo do seu livro, e aí bate aquele bloqueio criativo, porque você não sabe a forma certa de começar aquele capítulo, a forma certa de descrever aquele personagem, a forma certa de você descrever toda a história. Então, é isso que faz a gente ficar travado, é isso que faz a gente ter esses bloqueios. Porque quando você não sabe o que fazer da forma certa, você acaba travando. Então, quando você desenvolve essa rotina de escrita, escrever um pouco todos os dias, porque sabe aquele ditado, a prática leva à perfeição? Quanto mais a gente faz, melhor a gente vai ficando naquilo. Então, a gente vai aprimorando a nossa escrita cada vez mais com a experiência. Isso é natural de acontecer. Então, a prática unida com as técnicas é um grande segredo, assim, para nunca mais ter bloqueio criativo. Concordo com você, porque eu já passei por isso. Quando comecei a escrever o primeiro livro, eu tive muitas dificuldades da questão do ambiente, como criar um personagem, como a história vai acontecer. Já passei por isso, mas eu encontrei o caminho certo para começar, o caminho certo para a história ficar legal. Uhum. É isso aí. Me fala um pouco do seu treinamento, Escritores Independentes. Como que surgiu esse treinamento? Vamos lá, como que surgiu o treinamento? Foi o seguinte, eu criei o treinamento, eu lancei a primeira turma do treinamento quando eu tinha 17 anos. Estava para fazer 18, mas eu ainda tinha 17. Eu já escrevia desde os 12. Então, eu já tinha, se eu não me engano, 14 livros escritos quando eu tinha 17 anos. 14 livros escritos e naquela época, eu acho que eram 3 ou 4 que eu já tinha publicado sem editora. Então, eu já tinha uma boa base, já tinha desenvolvido, principalmente na questão das técnicas de escrita, eu já tinha desenvolvido muita coisa. Então, por isso que eu consegui chegar aos 17 já com 14 livros escritos. Minha metodologia de escrita já estava muito desenvolvida naquela época. Hoje está, claro, muito mais, mas eu já tinha uma metodologia sendo formada ali. E eu percebi que aquele conteúdo aqui, todas essas técnicas que me ajudaram a destravar na minha escrita, que tornaram ser possível publicar um livro, porque eu já tinha tentado publicar com editoras. Quando eu tinha 13 anos, eu quis publicar meu primeiro livro. Como é que eu faço para publicar um livro? Eu fui correndo atrás, ver como é que fazia para publicar com a editora, e aí muitas editoras recusavam meu livro, não aceitavam meu livro, ou então eram muito caras e eu não tinha o dinheiro necessário para investir naquele momento, e eu me repassar um lucro muito pequeno. E nisso eu fui tentando descobrir como é que se fazia para publicar um livro sem editora. Até que eu fui descobrindo coisas que eu nunca tinha encontrado na internet antes, de como fazer literalmente tudo que as editoras fazem. Foi isso que me fez chegar hoje aos 20, com 15 livros publicados sem editora, que se tornou algo muito mais econômico, muito mais democrático, menos burocrático, que qualquer pessoa conseguiria fazer. Então, com muito mais facilidade, tendo muito mais lucros. E eu percebi que tinham, na verdade, muitas pessoas que passavam por essas dificuldades, que não era uma coisa só minha. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, a gente acha que o problema é algo nosso, né? A gente que não tem habilidade, o problema é com a gente, mas não é. Eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham essas dificuldades que eu consegui resolver e não passar mais por elas. Eu percebi, poxa, imagina se eu pudesse ensinar isso para muitas pessoas. E aí eu fui, criei o meu canal do YouTube, comecei a gravar uns vídeos para o YouTube, mas ainda não era suficiente, eu não conseguia transmitir todo esse conhecimento, que é algo muito grandioso, só em vídeos do YouTube ou então alguns posts do Instagram. E foi aí que eu desenvolvi um curso completo, um treinamento completo, com 5 módulos, onde eu dividi em várias aulas curtas, didáticas, práticas, todo passo a passo esmiuçado para escrever, para publicar e para vender o livro sem editora. E hoje nós já somos uma comunidade com mais de 400
escritores pelo mundo, mais de 10 países de escritores independentes do treinamento. E o Gabriel, que era um desses alunos, né? Tá seu nome ali no nosso quadrinho de post-its, Gabriel. Muito Sei lá. obrigado. Graças a você, eu consegui escrever 2 livros. Foi muito bom. É um sonho que eu estava querendo realizar. E você já pensou em escrever um livro junto com a outro escritor? Olha, nunca tinha pensado nisso, na verdade. Eu acabei desenvolvendo tudo sozinha desde o início e não sei, quem sabe um dia. Mas nesse momento eu não penso nisso, não. Uma coisa que eu ainda não cheguei a pensar mesmo. Entendi. Você conseguiu vender mais físico ou digital? Até hoje, o físico, para mim, ainda é mais forte do que o digital. Eu já vendi muitos livros, por exemplo, no Kindle da Amazon, mas para mim o mais forte tem sido o digital. Até porque eu sempre falo isso para os alunos, né? O foco de vendas, onde você mais vende é onde você divulga o seu foco de vendas. Na divulgação, você tem que ter um único site para você direcionar as pessoas, mesmo que vocês tenham o seu livro vendendo em vários lugares, né? E eu sempre divulgo o meu site, eu sempre direciono as pessoas, falo para elas darem preferência a adquirir o livro no meu site, porque aí eu consigo mandar brindes, consigo mandar dedicatória dentro do livro. Eu, pelo menos uma coisa minha, né? Eu gosto muito disso. Então, eu sempre direciono as pessoas para comprarem os livros físicos no meu site. Então, por isso eu acabei vendendo muito mais livro físico. Mas não seria uma questão de livro físico vende mais do que digital ou vice-versa. Seria mais uma questão do meu foco de divulgação, porque tem muitas pessoas que começam só vendendo livro digital e aí, divulgando muito o livro digital, vendem, é claro, muito mais livro digital. Então, isso daí é uma questão relativa, mas no meu caso, eu vendo mais livro físico mesmo. Legal. Mas mais no seu site ou pessoal, você vai num lugar que você sempre vai e consegue vender? Seria no meu site mesmo. No início, eu fazia muito isso, né? Quando eu estava começando, e aí eu não tinha muita audiência, porque eu comecei, assim, zerada nas redes sociais, eu não tinha seguidores, então ninguém me conhecia. Então, eu comecei indo na minha escola, vendi muitos livros na escola onde eu estudava naquela época, a livraria física da minha cidade, tem livros meus lá vendendo na livraria também. E eu comecei indo num 1 a 1, né? A gente fazendo aquele marketing de guerrilha, indo para o campo de batalha, oferecendo para as pessoas ali. Então, no início, eu vendia bastante dessa forma. Hoje em dia, meio que eu vendi para já quase todas as pessoas da minha cidade, então não faria muito sentido. E como eu consegui já ir mantendo esse marketing constante nas minhas redes sociais e consegui crescer minha audiência, já tem, no momento, são mais de 70 mil pessoas que me seguem. Então, eu consegui criar esse público de seguidores muito forte e hoje eu consigo vender muito mais para o Brasil todo, sabe? Então, as pessoas compram pelo meu site e já tenho, na verdade, leitores em 4 países. Teve um que me falou que é de Portugal, que adquiriu meu livro pelo Clube de Autores. Teve uma que comprou meu livro que é da Inglaterra. 2 são da Inglaterra e tem um nos Estados Unidos. Caraca, que legal. Já está em outros países, então. Sim. Vamos falar um pouco da Bienal? Me fala um pouco como você me disse que eu fiquei sabendo que você foi na Bienal no Rio de Janeiro, como que foi estar lá naquele espaço de vendendo um livro junto com outros escritores? Nossa, foi uma experiência muito incrível, muito diferente, porque eu nunca tinha participado de uma Bienal, e na verdade eu nunca tinha ido a uma Bienal nem como leitora, que todo ano tem Bienal, só que eu nunca tinha ido, nem para ir comprar livros para ver como é que era, nunca tinha ido. E aí foi a minha primeira vez e eu já fui logo como escritora, expondo os meus livros no stand, então foi assim, um negócio muito emocionante, sabe? Porque eu acredito que o sonho de todo escritor seja levar o livro para a Bienal, né? Uma coisa assim, deve se passar pelo menos pela cabeça de muita gente. E aí, a primeira vez que eu fui numa Bienal já foi como autora levando os meus livros. E aí, quando eu fui, foi disponibilizado para um stand para mim pela AVL, que é a Associação Volta Redondense de Letras. Então, é tipo uma academia de letras, eu não sei se é academia ou associação, mas é uma academia de letras daqui da região. E aí me convidaram para participar, eu aceitei, assim, fiquei muito feliz por terem me convidado mesmo, foi uma honra gigantesca esse convite, agradeci muito a oportunidade. E aí eu estava naquele momento por 4 horas naquele stand com outros 5 ou 6 autores, se eu não me engano, no stand da AVL, que foi a Academia de Letras aqui. E aí, naquele momento, eu lembro direitinho,
passavam pessoas assim, e eu não ficava parada, né? Eu levantava, eu falava com as pessoas, eu chamava as pessoas para vir conhecer meus livros, e eu levei todos os meus livros. Então, assim, eles me disponibilizaram uma mesinha, e aí eu fui colocando assim, eu fui estendendo os livros, assim, eram 15 livros, e aí não coube na mesinha, eu tive que puxar a mesa da pessoa do lado, que estava com pouco livro, para colocar o resto, e aí chamava muita atenção das pessoas, né? A pessoa vinha falar, caraca, você escreveu isso tudo. Então, muita gente estava vindo saber mais, e naquele dia, depois, no final, me falaram, né, que eu fui a pessoa que mais conseguiu vender de todos os estandes naquele dia. Tinha pessoas que estavam vendendo, tipo, 1, 2, 3 livros no máximo, depois de 4 horas ali, expondo, tinha pessoas que não tinham vendido nada, e eu consegui vender, se eu não me engano, foram mais de 30 livros, porque foi uma Bienal regional, então foi pequena, não era uma Bienal gigantesca, tipo essas do Rio e São Paulo, era uma coisa mais da região mesmo. Então, foram, assim, 30 livros para gente que não estava vendendo nem 3, sabe? Eu lembro que foi muito emocionante. Pessoas que nem me conheciam. Então, foi uma experiência incrível mesmo. O que foi diferente para você que deu muito certo na Bienal? O que dica que você daria para as pessoas que estão passando por isso? Ó, uma coisa que eu reparava nas pessoas que estavam do meu lado, que não estavam vendendo nada, porque eu estava ali fazendo meu marketing, observando os outros escritores, né? Eu desenvolvi um olhar muito analítico nesses últimos anos, assim, como mentora, como treinadora de escritores, que eu não apenas faço as minhas coisas, mas fico analisando as outras também. E o que eles faziam? Eles ficavam parados, conversando entre eles, as pessoas passando, nem dando bola, e é isso aí. Eu ficava o tempo todo, passava alguém no stand, já levantava e falava, boa tarde, tudo bom? Vamos conhecer. Então, uma dica que eu daria para quem vai expor na Bienal também seria exatamente isso, não ficar só esperando as pessoas virem até você, você ter também essa iniciativa de abordar as pessoas, de apresentar o seu trabalho, até se elas não te pedirem, se passar alguém olhando, é porque por algum motivo chamou a atenção, então pode ser um possível leitor que você consegue converter ali. Então, uma coisa importante, você já está com o texto pronto para você saber vender para essa pessoa, por isso as técnicas de marketing são tão importantes. Tem uma técnica de escrita chamada Big Idea. Quando você traz essa Big ID, você apresenta só ela para o seu leitor, é uma forma simples, rápida e objetiva de você falar sobre o seu livro e já converter ele para querer comprar o seu livro. Então, tem várias técnicas ali que a gente aplica na hora para conseguir fazer essa venda mais rápida. E é uma coisa que, assim, eu testei e funcionou, super funcionou. E aí eu já vou, com certeza, aplicar em grande escala agora na Bienal que a gente vai participar aí no fim do ano também. No fim do ano não, setembro, né? Tá quase, tá chegando. Sim, tá chegando. Um exemplo para a gente conseguir entender o que você está querendo dizer, questão da Bienal. Então, às vezes tinha algumas pessoas que passam, tinha não, né? Isso acontece sempre. Tem algumas pessoas que passam, às vezes, só olhando sem perguntar. Às vezes a pessoa para, fica olhando o seu livro e vai embora. Então, eu via as pessoas fazendo isso com livros do lado, e aí simplesmente iam embora, perdiam a venda. Às vezes a pessoa parava na minha frente, ficava olhando para os meus livros, eu falava, oi, tudo bom? Quer conhecer meus livros? Isso aqui tudo que eu escrevi, quer saber sobre algum deles? Pode folhear, pode pegar. Você deixa a pessoa ter essa liberdade para questionar, para saber mais. Que às vezes ela não compra, não é porque ela não gostou, é porque às vezes ela ficou meio inibida, meio insegura de falar com você. Então, você dá essa oportunidade para a pessoa também conhecer o seu trabalho e abordar essa pessoa sempre que possível. Porque é muito livro, é muitos estantes que tem, então o que vai fazer ela parar no seu? É justamente você cativar ela para chegar até você e saber mais. Então isso faz muita diferença. Concordo, porque eu fiz o evento lá do Village Fest, fiz o evento lá, e a gente também precisou comentar, a pessoa passava falando, oi, tudo bem? Essa aqui a gente estava fazendo um lançamento e tal, a gente conversava com os escritores, com as pessoas. E as pessoas que, quando eu aparecia assim, gente, eu sou escritor, as pessoas ficavam assim, ó, caraca, eu sou escritor mesmo! E aí as pessoas, aí já na hora, já adquiro o livro, porque eu já tô lá, entendeu? As pessoas já vão querer autografar e tirar foto. Que legal. Nossa, isso faz muita diferença, que bom. Muito gostoso isso, poder ter contato com os leitores, assim, é muito gostoso. Você já fez um lançamento de livro? Você já fez um lançamento de um livro? Já fiz 3 lançamentos em livraria física. Eu não fiz mais porque eu comecei a lançar livros muito rápidos, aí em questão de logística de lançamento não ia dar muito certo ficar lançando um monte a cada 2 meses na livraria física. E aí o marketing não ia funcionar. E aí eu comecei a lançar de forma só digital mesmo. Mas foram esses 3 livros aqui que eu lancei em livraria física. Deixa eu pegar aqui.
Os Quatro Elementos foi o primeiro. Foi o primeiro lançamento que eu fiz, quando eu tinha 13 anos. E aí eu fui, fiz um lançamento na livraria, convidei as pessoas, a gente fez um coquetelzinho, comprou uns salgadinhos e tudo mais, fez um banner. E aí a gente fez dentro de um shopping também, foi uma livraria dentro de um shopping. E aí depois o lançamento que eu fiz foi desse outro livro aqui, As Sete Memórias, mas era uma capa diferente naquela época. Eu fiz o lançamento, eu lembro direitinho. Foi 3 dias antes daquele lockdown da pandemia de 2020, que aí fechou tudo de um dia para o outro, ninguém podia sair de casa sem máscara. Eu lembro que foi assim, eu fiz o lançamento e aí ninguém mais podia sair de casa. Foi um negócio muito surreal. E aí, depois da pandemia, quando a gente já estava podendo sair de casa sem máscara e tudo mais, eu fui e fiz o lançamento da Golden Ray, que eu já tinha lançado ela de forma digital no meio da pandemia, e aí eu aproveitei que a gente tinha saído para fazer o lançamento físico, porque agora podia reunir as pessoas, e aí eu fiz um lançamento da trilogia completa, inclusive, já fui logo e levei os 3 livros da trilogia para lançar na livraria. Então foi muito legal. Foi assim uma experiência diferente também, mas é uma experiência onde você mesmo convida as pessoas para estar participando, e aí vem as pessoas que estavam no shopping também, que entram na livraria, entendendo nada, daí vai lá e fala com você também. Então é uma experiência diferente da Bienal, né? Mas também é muito legal. Que dia você vai estar lá na Bienal? O que você espera na Bienal? O que você espera no dia da Bienal? O que você acha que vai acontecer lá? Então, estou com altas expectativas para essa Bienal, porque essa Bienal é grandona, né? Essa é a grande, poderosa Bienal Internacional de São Paulo. Então, estou com altíssimas expectativas e muito empolgada também por ir como escritora também expondo meus livros. Eu vou deixar alguns dos meus livros, não serão todos à venda durante todos os dias da Bienal lá, mas no dia que eu vou estar lá mesmo, que vai ser dia 14, eu vou lançar um novo livro lá de meio-dia às 2, se eu não me engano. Então, de meio-dia às 2 do dia 14 de setembro, eu vou estar lá lançando um novo livro, que eu vou ver se eu revelo a capa dele esse mês. Mas o pessoal já estou divulgando assim para o pessoal falando que eu vou lançar esse novo livro, que vai ser a história de um anjo, que vai ser lá na Bienal que eu vou lançar ele pela primeira vez. Vou começar a disponibilizar para venda. Já estou preparando vários brindes aqui para levar, brindes exclusivos para quem adquirir o livro lá na Bienal. Então, já estou me preparando aqui, estou ansiosa, confesso, para essa Bienal. Inclusive, muitos alunos do treinamento vão estar lá, já me falaram que vão me encontrar lá, então isso está me deixando muito empolgada também, poder encontrar com vocês presencialmente, poder abraçar vocês. Nossa, vai ser incrível isso. Qual que é o nome do livro? O livro é O Anjo Mortal, esse é o nome do livro. Só não falei a capa dele ainda não revelei a capa. Anjo. Não entendi o nome. Como que chama? Anjo Mortal. Anjo Mortal. Por que Anjo Mortal? Falar para você um pouquinho sobre a história do livro. Agora que está registrado, eu posso comentar mais sobre esse livro, né? É a história de um anjo que é enviado à Terra em missão para lidar com alguma missão lá muito difícil, mas que ele vai ter que descobrir ainda qual é. Não falam para ele exatamente o que ele tem que fazer. E aí ele encontra com alguns demônios na Terra. E na hora que ele está lutando contra eles, esses demônios cortam as asas dele e ele perde os poderes. Ele deixa de ser anjo e se torna um ser humano mortal, por isso esse nome. Então ele se torna mortal, ele deixa de ser imortal, perde os poderes e ele vai ter de continuar lutando, mesmo sem os poderes dele, para impedir uma grande catástrofe que está para acontecer nesse mundo. Então é mais ou menos por aí. Cara, que da hora. Muito bacana. Já tô ansioso já. A gente vai se encontrar lá, né? No dia que você vai também, não é? Eu vou estar dia 14 de setembro, o mesmo dia que você, mas o dia que eu vou poder autografar os livros pro pessoal lá, a partir das 4 horas da tarde e até às 16 horas. 18. Então, é mais tarde um pouquinho, mas é o mesmo dia ali. Eu vou estar terminando, você já vai estar entrando ali para autografar seus livros também. É. Ah, que legal, Gabriel. Muito feliz. Eu até tenho seu livro autografado aqui, ó. Guardo com muito carinho, tá ali na minha estante de livro dos alunos. Eu tenho ele aqui ainda. Agora tem que mostrar o 2. Agora tem o 2. Já viu a capa, né? Sim, a gente fez até uma live para revelar essa capa uma vez, não foi? Que dica você daria para escritores iniciantes? Vou dar mais de uma dica, tá? Uma dica só acho que não é o suficiente. Mas principalmente, não se importar com o que as pessoas vão pensar, porque um dos erros muito grandes é a pessoa já começar já pensando se alguém vai querer ler, se alguém vai gostar, se vai ter apoio das pessoas. Então, isso já é uma coisa que trava desde o início. Então, primeira coisa é você escrever por você, para você realizar o seu sonho,
Segunda coisa, já começar desde o início mantendo uma rotina de escrita. Então, desde o início já começa a escrever, nem que seja um pouquinho todo dia, ou nem que seja com uma frequência de 3 vezes por semana, e depois você vai aumentando até chegar em todo dia. Mas a rotina de escrita é uma das coisas mais importantes para a gente evoluir ainda mais rápido como escritor. Então, se você já começar já com essa rotina, já vai facilitar muita coisa lá para frente. E também já começar usando as técnicas de escrita. Porque se você começa só na base do improviso, tem algumas ideias, senta e sai escrevendo, a probabilidade de você ficar travado, com bloqueio criativo, não saber mais como colocar as ideias no papel, desenvolver o resto da história, é muito grande que você tenha essa probabilidade. Então, quando a gente já usa as técnicas de escrita certas desde o começo, já consegue escrever um livro inteirinho com muito mais facilidade. Não aconteceu com você, Gabriel? Depois que você entrou no treinamento, você escreveu o livro em 3 semanas? Sim, sim, verdade. O que você vê o futuro? Como você vê o futuro da escrita do livro cada vez mais digital? Que o livro físico não vai sumir. Muitas pessoas têm esse medo, né? De, eu acho que vai virar tudo só digital. O livro físico vai acabar. Mas eu acho que isso é uma coisa que, de fato, não vai acontecer. Por quê? Muitos leitores ainda têm essa preferência de ler o livro físico. Eu sou um deles. Toda vez que eu vou ler um livro, eu compro o livro mesmo para eu poder ler. Eu gosto de folhear o livro, pegar, colocar marca-página. Então, eu não me dou muito bem com o livro digital. Tem gente que só lê livro digital. Tem gente que gosta de ler os dois sem preconceito. Então, assim, uma coisa que eu sou a favor seria de você ter o seu livro publicado da maior quantidade de formas possível, para você conseguir pegar um público ainda maior de pessoas, das pessoas que gostam de ler digital, das pessoas que gostam de ler físico, mas, assim, acabar um dos dois, ficar nos extremos, eu acho que isso realmente não vai acontecer. Eu acho que sempre vai ter esse equilíbrio de pessoas que leem o físico e de pessoas que leem o digital também. Concordo, porque eu sou uma das pessoas que gostam de ler livro físico. E daí eu consigo sair um pouco da tecnologia. Porque se eu ficar com o celular na mão, eu distraio muito fácil. Uhum. Então eu prefiro o físico. Também é uma grande chance de também ter o toque do autor, não é a mesma coisa a pessoa autografar para você no digital que no papel, assim, no livro da pessoa. E você, o que você acha da inteligência artificial usando as pessoas usarem para ajudar? O que você acha? É uma ferramenta que é muito boa para escritores usarem ou não? A inteligência artificial, ela ajuda em algumas coisas, mas ela não substitui a escrita humana. Por quê? A inteligência artificial, o ChatGPT, os robôs em si, não têm a capacidade de descrever, por exemplo, emoções, de descrever sentimentos. Eles não conseguem sentir, eles não têm empatia. Então, por mais que ele consiga melhorar um pouco a sua escrita, a única pessoa que consegue humanizar, que consegue trazer emoção, que consegue trazer sentimento, inspirar, emocionar o leitor, é o escritor, usando a sua habilidade humana de descrever tudo isso, porque a gente consegue sentir tudo isso para descrever como seria. Um robô não consegue. O robô descreve de forma muito fria o que aconteceria na história. Então, eu já fiz alguns testes no ChatGPT, pedi para ele criar algumas histórias para mim, e, de fato, não traz emoção nenhuma. Parece que eu acabei de ler uma matéria de jornal depois que você lê o que ele escreve. Então, sempre tem que, por mais que você use o ChatGPT, não dá para negar que a gente precisa ter o conhecimento das técnicas de escrita, que a gente precisa também fazer a nossa parte na escrita de fazer aquela história de fato ficar emocionante, bem desenvolvida, bem escrita, com as nossas ideias, com a nossa essência. Isso é uma coisa que o ChatGPT nunca vai conseguir fazer. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar suas redes sociais para as pessoas conhecerem você melhor? Segue lá meu perfil do Instagram, é marinablank4, meu arroba do Instagram. E aí lá no link da minha bio tem todas as informações, tanto sobre o meu treinamento, que nesse momento está com lista de espera aberta, a gente não está com vagas abertas para o treinamento, mas vocês podem se inscrever na lista de espera. E também nesse link da minha bio também está a página com os meus sites, o site onde vocês conseguem adquirir os livros com dedicatórias, com marca-páginas, com brindes especiais que eu faço aqui também. Então, lá nesse link da minha bio tem todas as informações que vocês precisam saber e acompanhe os conteúdos também que eu posto lá diariamente, que lá eu ensino a escrever e publicar livros sem editora. Então, quem quiser me seguir também, as Plancando Biel, eu quero. E quero agradecer você que
foi a convidada. Muito obrigado por estar aqui, compartilhando um pouco o seu conhecimento, para as pessoas terem um pouco de conhecimento para poderem ser uma pessoa melhor. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui também compartilhando um pouquinho da minha experiência com sua audiência aí também. Foi um prazer e qualquer coisa, você pode contar comigo, Gabriel. A gente se vê lá na Bienal dia 14, hein? Muito obrigado. Obrigado, ouvintes, e até a próxima. Ouça as vozes